Boa noite a todos, meus queridos amigos, minhas queridas do coração, trabalhadores da Casa do Caminho. Estamos aqui nessa reunião virtual, graças a Deus, não é? Dando continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Então, hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, o título maior é Elementos Gerais do Universo. Hoje a gente vai ver espaço universal. Mas antes da gente continuar, nós vamos fazer a nossa prece. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, bom e justo, ao nosso Mestre Jesus de amor, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, aos diretores espirituais da nossa Casa do Caminho. Agradecidos a todos estamos por esse momento de estudo, por esse momento de entrega tão importante, por essa oportunidade de trabalho. Queremos pedir a todos que possamos ter a paz, a tranquilidade para fazermos um estudo harmonioso, mas com muito amor, com muita propriedade. Pedimos que os nossos pensamentos estejam ligados à espiritualidade, a Jesus, o nosso coração também, para que a gente seja útil nesse momento. Que assim seja, graças a Deus, Jesus, graças a Deus. Bom, então vamos falar da pergunta 35 até a 41, que a 35 e 36 fazem parte do espaço universal, e as outras sobre a criação. Então, a gente vai fazer uma pequena introdução, tá? E vamos começar a falar de algo que a gente já ouviu falar, já aprendemos nos bancos escolares. Na nossa época era assim, né? Então, vamos ver. Então, antigamente, os cientistas, eles falavam, contavam, né? Eles esclareciam que tudo seria formado por pequenas partículas indivisíveis, denominadas átomos. Como é que a gente pensa? Como é que a gente pode explicar isso? É como se a gente fosse dividindo sucessivamente um corpo. Chegaríamos um momento em que isso não seria mais possível, porque chegaríamos à menor parte que compõe a matéria. Era essa a ciência que existia na época de Kardec. Uma ciência que trazia explicações de acordo com os conhecimentos daquele momento. Hoje, essa definição de átomos, que ela é indivisível, já está ultrapassada. Por quê? No século XX, isso em 1917, um físico, um cientista chamado Ernest Rutherford, e esse homem, vamos dizer assim, né, nós estudamos no ensino médio, nas aulas de química, me lembro bem, era Rutherford Bohr, era as ligações, né, entre os carbonos, né, aquele estudo todo. Então, esse físico, ele realizou experimentos e constatou que o átomo podia ser divisível, que o átomo era feito de partes. E com essa constatação, ele inaugurou uma nova área da ciência que chamamos de física nuclear. Então, é fácil perceber, para todos nós, a gente percebe que a ciência vem o quê? Vem evoluindo com as suas investigações, com as suas descobertas, e com isso respondendo a vários porquês. E quando a gente fala em ciência, a gente quer falar de uma ciência bem antiga, que é a astronomia. Então, a astronomia, ela sempre foi um campo muito estudado na tradição, na ciência francesa. Era a tradição estudar ciência, né? Astronomia na ciência francesa.
Então, como é que a gente sabe isso? Porque aproximadamente um quarto da população mundial de astrônomos se concentrava em Paris no início da Revolução Francesa, século XVIII, não é? E é em Paris que está situado o observatório mais antigo do mundo que ainda funciona. Então, cientistas como, agora eu falo de século XVI, né, 1500 e pouco, cientistas como Galileu Galilei, Giordano Bruno, que veio depois de Copérnico, e outros astrônomos, matemáticos, eles já traziam informações sobre o universo, sobre os elementos que compõem o universo. Então, Giordano Bruno falava dos incontáveis sóis, isso naquela época, sobre a infinidade de outros planetas. Né? Então, como a gente fala, né? Falando em astronomia, a gente não pode deixar de trazer o nosso querido Camille Flammarion, astrônomo, filósofo, um homem super inteligente, conhecido na Europa, depois veio a ser muito amigo de Kardec. Ele escreveu livros importantes, a história de um cometa, a vida de Copérnico, os mundos celestes e outros mais. Ele era tão inteligente que com 19 anos ele escreveu um livro chamado Pluralidade dos Mundos Habitados. Será que tem alguma semelhança com o que o Livro dos Espíritos, com o que eles trazem? Então ele escreveu essa obra, quando veio a conhecer o Livro dos Espíritos, se identificou com a obra do livro mesmo. Mas como é que aconteceu esse contato de Flammarion com a doutrina espírita? Aí vem contando, um dos livros vem contando que ele, andando ali pelo Teatro Odéon em Paris, na galeria do Teatro Odéon, ele se deparou com uma livraria, parou, estava ali na frente o Livro dos Espíritos, ele entrou, pegou o livro, folheou o livro, e ele constatou que no Livro dos Espíritos tinha algo que ele já estava escrevendo, que o assunto era sobre o que ele estava escrevendo, pluralidade dos mundos habitados. Então, o que deixou ele intrigado, mas, poxa, que coisa, né? É que a origem dessas informações não era de nenhum cientista, mas era atribuída aos espíritos. Aí ele resolveu, curioso, cientista, não é? Ele resolveu então verificar quem tinha escrito essa obra e conheceu Kardec. Se tornou amigo dele e foi membro da Sociedade Espírita de Paris, começou a estudar, e através da sua mediunidade ele recebeu informações de Galileu Galilei, sobre o universo. E essas revelações foram escritas no livro A Gênese. Interessante que as coisas vão se encadeando, não é? Quando eu fui estudar essa palestra, quando eu peguei, que eu fiquei, me vi assim, fiquei intrigada, fiquei pensando no seguinte: por que será que Kardec quis trazer esse estudo sobre o universo, sobre os astros, sobre os cometas? Por que Kardec quis trazer? Por que ele fez tantas perguntas à espiritualidade? Me veio esse questionamento. Como eu gosto de saber o porquê das coisas. Então, pesquisando, me veio assim: é muito difícil a gente olhar para o céu, um céu lindo, todo estrelado, limpinho, cheio de pontos luminosos, e não questionar sobre como tudo aquilo surgiu. Quem criou tudo isso?
né? Qual é o nosso propósito, o nosso lugar nisso tudo? São questionamentos que a gente tem sim, não é? Quem criou? Como é que surgiu isso tudo? E os filósofos e os estudiosos afirmam que a astronomia facilitou esses questionamentos. Não só estudando sobre os astros, porque a astronomia, né, estuda isso, os astros, os corpos celestes, mas nos aproximando da grandiosidade da obra que é o universo, da sua beleza e da sua criação. Então, quando se estuda o que é o universo, o que é o espaço universal, né, não há dúvida de que exista, a gente já sabe, estudou isso já, que existe uma inteligência suprema, que é Deus, que está por trás de toda essa criação grandiosa. Que cabe a nós, espíritos imortais, reconhecermos e admirarmos essa obra e a sabedoria de Deus, não é? E outra coisa importante, cabe a gente pensar, né, mais um pouco, que nessa criação alguma coisa está reservada para a gente, além dessa vida. Então, penso eu, né? Kardec abordou esses assuntos para levar todos nós a mergulharmos no mundo maravilhoso da criação de Deus. Então, mergulhar no mundo de criação de Deus é o quê? É nós termos gratidão, né, pela vida, pelo conhecimento que a gente vai tendo das coisas, das informações que são trazidas, dos esclarecimentos trazidos pelos espíritos. Tá? Então, na pergunta 35, Kardec, ele faz assim, pergunta para os espíritos, o espaço universal, ele é infinito ou limitado? Aí os espíritos respondem, infinito. Imagina o limitado. O que haveria além? Isto confunde tua razão, bem o sei. Todavia, tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Não é na nossa, aqui onde a gente está, no planeta Terra, que a gente vai poder compreender. Então, na nossa compreensão, no nosso estágio evolutivo, a gente já sabe que o universo, ele é o infinito. Não é? Ele não é limitado, ele não tem fronteiras, ele não tem muros. Né? Imagina, vamos pensar, se fosse limitado, a gente ia questionar o que tem depois desse limite? O que tem depois desse muro, dessa fronteira? Será que são outros universos? Existem teorias que já falam sobre universos paralelos, multiversos, mas que não seriam universos fronteiriços ali, né? Acaba um, começa o outro. São universos que coexistem, que já coexistem. Quando a gente fala assim, né, no estudo do espaço universal, eu me lembro bem do meu professor de geografia. Isso faz tempo, no 7º ano. O nome dele é professor Armando. Então ele fazia a gente decorar os planetas, todos os planetas do nosso sistema solar. Então era Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então a gente na ponta da língua, a gente sabia os planetas. Hoje, já com o progresso da ciência, a gente sabe que existem planetas que se encontram fora do sistema solar, que são chamados exoplanetas. Então, a NASA confirma a existência de 4.000 exoplanetas e de pouco mais de 3.000 sistemas planetários. Olha, informações, não é? E com a tecnologia que já, né, bem avançada, a ciência traz que não é possível
afirmar que haja vida em qualquer um dos exoplanetas conhecidos. E ela vai além. Entretanto, os astrônomos são capazes de identificar quais exoplanetas que apresentam condições climáticas, o diâmetro desses planetas, a massa, a atmosfera, parecidos com os da Terra. E com essa análise que eles fizeram, eles são capazes de listar quais os exoplanetas podem ser considerados habitáveis. Em outras palavras, quais apresentam condições de abrigar a vida. Então, essas descobertas, essas informações que a ciência vem trazendo para todos nós e vem fazendo, a espiritualidade já tinha trazido há quanto tempo atrás? Não é? Então vamos lá. Aí Kardec continua. Pergunta assim: o vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Aí os espíritos respondem: não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, não existe vazio no universo, não é? Tudo está ocupado, tudo está em movimento, em perfeita harmonia, e nós fazemos parte dessa engrenagem toda aí. Não existe desperdício de espaço. Eu outro dia assisti uma palestra que falava assim, dava uma explicação assim bem didática sobre o vazio. É o seguinte: nós, habitantes desse planeta Terra, respiramos o ar desse planeta, o ar atmosférico. Então, a gente não enxerga as partículas que compõem esse ar. Os gases, os elementos, como o hidrogênio, o nitrogênio, o gás carbônico. Nós não conseguimos ver, não conseguimos prendê-los nas nossas mãos. Porque essas partículas, esses elementos são invisíveis, né, para a gente. Então, assim, a gente não consegue ver, né, esses elementos e eles são visíveis para a gente, tá? Mas sabemos que esse ar existe, que ele está repleto de elementos, não é? Mas nós não podemos ver e nem capturar. Assim é o vazio, assim é o vazio absoluto, é o vácuo, não é? É tudo que nós não podemos ver e nem capturar mecanicamente, mas sabemos que ele está repleto de elementos químicos, elementos que a gente até desconhece, como Kardec falou, né? Elementos que escapam aos nossos sentidos, não temos faculdades para conseguir ainda entender que elementos são esses. Então, aquilo que nos parece vácuo, que está à nossa volta, vazio, não é. Né? Como a gente é curioso, a gente foi lá no Google, né, saber o que era vazio absoluto. Então, ele fala assim: seria uma região do espaço sem qualquer presença de matéria, como moléculas, átomos, prótons, nêutrons ou elétrons. Então, no entanto, não existe, né, vem falando assim, não existe qualquer região do universo que apresente vácuo, vazio perfeito, já que sempre haverá átomos e outras partículas ocupando o espaço. Então, o que a gente pode concluir mais uma vez, né? Assim, a ciência vem confirmar, vem mostrar as descobertas, vem dar as definições, os significados, o que a espiritualidade já adiantava para todos nós. Não existem lugares vazios, tudo é preenchido. Bom, agora a gente vai entrar no capítulo 3, que fala sobre a criação. Então, o item 1.
formação dos mundos. Então, Kardec, antes de começar a perguntar, questionar os espíritos, ele faz um comentário. O comentário é o seguinte: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, ele fala que o universo compreende tudo, os mundos que podemos ver e os mundos que não conseguimos ver a olho nu, por estarem, assim, não sei quantos anos-luz distante da gente, bem distante. Então ele fala também seres que têm vida e seres inanimados, que não têm vida. Astros, fluidos que preenchem o espaço. Já, né, isso a gente já viu anteriormente, não existe vazio, né, no espaço. Aí Kardec começa a questionar, a perguntar: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Então, vamos pensar, né, um pouco. Se o universo existisse desde sempre, da mesma eternidade que Deus, mesmo tempo que Deus, alguém teria criado. Aí a gente vai lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, né, faz a seguinte pergunta: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é a causa primeira de todas as coisas. Então, se ele é a causa primária de todas as coisas, ele veio, então, antes do surgimento de qualquer coisa, né? Logo, ele é o criador de tudo. Mas como é que ele fez isso? Kardec pergunta depois, como é que ele fez isso? Né? Como é que Deus criou o universo? Aí a resposta vem pela sua vontade, pelo seu amor, pelo seu pensamento. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, olha o mundo que Deus preparou para todos nós. Não é? Fizeram uma experiência com pessoas que tinham o hábito de admirar o céu, aquele céu estrelado à noite. E foi constatado que essas pessoas eram mais altruístas, menos egoístas que outras que não tinham essa prática. Por quê? Porque as pessoas que vislumbravam o céu, né, que tinham esse hábito de admirar, elas reconheciam a grandeza, a sabedoria daquele que criou aquilo tudo. Elas reconheciam essa grandeza. Então, elas se colocavam na posição de humildade perante aquela obra, diante de tanta beleza que elas estavam vendo. E com essa atitude e esse pensamento, elas não se consideravam superiores a ninguém. Olha que, não é que coisa. Paulo de Tarso, quando no livro Paulo Estevão, hoje até fui falado na aula de manhã, Paulo de Tarso, quando ele foi para o deserto, ele nesse livro conta que ele conversava com Jesus. Conversava com Jesus. Por quê? Porque a natureza convida as pessoas à ascensão espiritual, a se desenvolver, a crescer espiritualmente, a fazer mudanças, a se transformar. É um convite, é como se fosse um convite, falando assim: meu filho, você é muito maior do que essas pequenas dores, do que esses interesses mesquinhos. Você é herdeiro disso tudo. Isso que você vai conhecer é a eternidade.
Então é um convite falando para a gente tudo isso. Não é? Mas os espíritos também trazem que ainda não é possível conhecermos o princípio das coisas, a origem delas. Deus não permite ainda que tudo seja revelado, para que a gente não fique constrangido. Por quê? O que a gente faria com essas revelações? Claro que tudo tem seu tempo, as revelações vão chegando no momento certo, mas vamos pensar, vamos abrir aí um parênteses. O que nós faríamos com essas revelações? Se ainda somos orgulhosos, não é? Prepotentes, imaturos. Por misericórdia de Deus, Jesus chegou ao nosso planeta a descoberta da vacina contra esse vírus. Mas o que as pessoas estão fazendo com a vacina? São todas as pessoas, não é? Mas o que algumas estão fazendo? Tem profissionais que fingem dar a vacina nos idosos. Tem pessoas que estão desviando vacinas com o objetivo de conseguir algum ganho financeiro. Não é? Por esses exemplos, a gente mais ou menos entende por que Deus tem um certo cuidado nas suas revelações. Então, para que essas revelações cheguem até nós, é necessário que a gente evolua, não só em conhecimento, intelectualmente, mas moralmente. A ciência, os espíritos trazem que pode até ajudar a desvendar alguns mistérios da natureza. Que o espaço universal é infinito, essas coisas. Mas vai até onde Deus permitir. Assim como a ciência não sabe o momento da origem das coisas, Deus jamais deixou de criar, de trabalhar por amor a todos nós. Não é? Kardec continua com seus questionamentos, né, perguntando se a gente pode conhecer como foi formado os mundos e qual a duração deles. Então a gente sabe que os cientistas, os homens da ciência, eles têm um interesse muito grande em saber quando se deu a formação da Terra e de outros mundos. Mas os espíritos respondem: tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E no final, sobre a duração da formação dos mundos, os espíritos respondem: não posso dizer isto, pois só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então, a gente vai tendo a consciência de que Deus preparou, criou essa morada que é o planeta Terra, para todos nós, esse planeta maravilhoso, o planeta azul, que muitos chamam, para a gente, para nós, para todos nós. Criou o universo para nós entendermos e admirarmos a sua sabedoria, o seu amor, a sua bondade para todos nós, não é? Então, nós vamos finalizando agradecendo a paciência de vocês. Essas perguntas, elas trazem muitas informações, tem muita literatura sobre isso, muitas informações, muitas respostas. Então, cabe a cada um de nós nos interessarmos e aprofundarmos cada vez mais o que os espíritos trazem para cada um de nós. Não ficar na superficialidade. Tá? Um beijo no coração de cada um. Que Deus continue protegendo a cada um. Jesus, nosso mestre de amor. Dr. Herman, muito obrigado. Luiz Sérgio, Dr. Bezerra.
Abençoa cada um que assistiu a essa palestra, aqueles que não puderam ver, que possam ser envolvidos, Jesus, no teu amor, na tua luz, na tua paz. Ser conosco. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um.